Oi, meu nome é Eric. Nesse vídeo eu vou explicar, de forma clara, simples e objetiva, as três leis de Newton. Vamos entender a mecânica? Isaac Newton foi um físico e matemático inglês que viveu no ano de 1642 a 1727. Com 25 anos, ele publicou um dos livros mais importantes da ciência, Principia, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesse livro ele escreveu as leis do princípio fundamental da mecânica. Também escreveu cálculos avançados que são utilizados até hoje. Mas afinal, o que é uma lei física? Lei física é uma descrição de um fenômeno natural que é sempre verdadeiro e universal. Os ETs obedecem às mesmas leis de física que nós, independente de sua distância. A primeira lei de Newton trata da inércia, que é basicamente quando você está andando de ônibus e ele freia bruscamente e você vai para frente, como se fosse lançado. Isso ocorre porque corpos em movimento ou em repouso tendem a permanecer em seu estado a menos que uma força interage com o corpo, fazendo-o parar ou se movimentar. Entender a inércia é muito importante. O cinto de segurança de um carro serve justamente para segurar uma pessoa durante uma colisão. Caso não estivesse usando, a pessoa manteria a trajetória e também iria colidir. Nunca subestime a eficiência do cinto de segurança. A segunda lei de Newton é a mais complexa das três leis, do meu ponto de vista, pois ela requer mais conhecimento de cálculos matemáticos. Saber o conteúdo de vetores é fundamental para resolver aplicações da segunda lei de Newton. Esta lei afirma que a força é um produto da massa do objeto pela aceleração dele. Note que quanto maior a massa do objeto para uma mesma aceleração, maior será a força resultante. O mesmo vale para a aceleração. Quanto maior a aceleração para uma mesma massa, maior será a força resultante. Esta lei é o princípio fundamental da dinâmica, pois ela é responsável em pôr os corpos em movimento ou pará-los. Objetos no espaço sideral tendem a manter-se em movimento enquanto não houver alguma força que altere isso. Se por acaso uma pequena pedrinha espacial do tamanho de uma moeda, numa velocidade incrivelmente alta viajando pelo espaço, colidir com um astronauta ou uma espaçonave, a força será tão grande que facilmente irá perfurá-los. Isso ocorre porque sua aceleração é grande, resultando em uma força grande, mesmo tendo uma massa pequena. A terceira lei de Newton, ação e reação, é um fenômeno físico que ocorre sempre que há interação entre dois corpos ou duas forças. Um exemplo de ação e reação seria as forças magnéticas de dois ímãs se atraindo ou repelindo. Ela vem sempre aos pares. Quando empurramos uma cadeira, essa cadeira nos empurra de volta para trás, com a mesma intensidade e direção, mas com sentido contrário. Outro exemplo tão comum para essa lei é quando caminhamos. Nossos pés empurram o chão para trás e o chão nos empurra para frente. É importante saber que o par ação e reação ocorre em corpos diferentes. Observe os desenhos. A força de ação nunca se anula com a força de reação. O que faz com que o homem empurrando a primeira parede não a desloque e ao mesmo tempo não seja empurrado para trás é pelo fato do atrito do homem com o solo ser igual à resistência da parede, o que não ocorre com o segundo homem, já que o atrito com o solo foi diminuído pelo uso de patins. Apresentado a você as três leis de Newton, tente agora visualizá-las neste exercício. Imagine um foguete espacial que está prestes a decolar. A partir das leis apresentadas, pause o vídeo e tente explicar a situação deste foguete antes e depois de começar a decolagem. Pronto? Ok. Vamos entender o que aconteceu em cada situação. Antes do foguete decolar, ou seja, antes de ligar os motores, o foguete está em repouso. Não há aceleração, portanto a força resultante é zero e não há o par ação e reação que o faça o foguete decolar. Após ligar os motores, o foguete entra em movimento, pois adquire aceleração. Os jatos que saem como ação dos motores causam uma força igual, porém de sentido contrário no foguete, que o impulsiona para cima.